Bom, rapaziada, meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero falar sobre uma questão que está no coração da fé cristã, tá? Qual é a verdadeira igreja de Cristo? Será que Cristo fundou várias igrejas, né? Será que cada um pode interpretar a Bíblia do seu jeito e formar uma comunidade nova? Ou será que Jesus fundou uma só igreja, visível e hierárquica, com autoridade, que continua de geração em geração, até os dias de hoje? Bom, neste vídeo eu vou mostrar com a Bíblia, com a história, com a filosofia, com o testemunho dos santos, que a única igreja de Cristo é a igreja apostólica romana. Não ortodoxa, não é oriental, não é universal, como os protestantes dizem. Ela é a igreja católica apostólica romana. Ela é católica porque ela é universal, ela é apostólica porque a gente tem a sucessão apostólica, ela é romana porque a sé é de Roma, tá? Então neste vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês que não é uma questão de opinião, é uma questão de verdade e de coerência, de fidelidade ao próprio Cristo, tá? Vamos falar sobre um assunto que é a questão do fundamento bíblico, né? Primeiro vamos à palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz claramente a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está a promessa, que é uma igreja. No singular não são muitas, não são milhares, é a igreja de Cristo. E esta igreja terá uma pedra visível, um fundamento humano escolhido por Cristo, que é Pedro e os seus sucessores, tá? Em João capítulo 21, Jesus confirma essa missão, dizendo a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E em Lucas capítulo 22, versículo 32, ele declara: eu roguei por ti, Pedro, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então a Bíblia deixa bem claro que Cristo confiou a Pedro e aos apóstolos uma autoridade real. É por isso que em Mateus capítulo 18, versículo 17, Jesus fala: se alguém não ouvir a igreja, seja tratado como pagão. Ora, isso mostra que a igreja tem autoridade visível para julgar, ensinar, corrigir e excomungar, tá? Isso aqui é bem óbvio. Então, é um detalhe que se passa bem despercebido. Note bem que se a igreja tivesse desaparecido ou se tivesse se corrompido totalmente, isso significaria que as portas do inferno prevaleceram. Mas Cristo prometeu que isso jamais aconteceria. Logo, ou a igreja de Cristo continua existindo de forma visível até hoje, ou então Jesus mentiu, e nós sabemos que ele não mente porque ele é perfeito, tá? Também uma coisa que a gente não pode, vamos dizer, esquecer. Agora aqui a gente já entra no tópico que eu separei aqui para falar com vocês do testemunho dos padres da igreja, tá? Agora avancemos aqui para os primeiros séculos. Se alguém disser que a igreja católica se corrompeu cedo e desapareceu, então precisamos perguntar: o que pensavam os cristãos mais próximos dos apóstolos, tá? Os discípulos dos apóstolos. Vejamos o testemunho de Santo Inácio de Antioquia, que morreu mártir no ano 107 d.C. Ele foi discípulo direto de São João Apóstolo. Sim, o mesmo que escreveu Apocalipse. Pasmem. Ele escreveu: aonde está Cristo, Jesus, ali está a Igreja Católica. É a primeira vez que aparece o termo Igreja Católica na história, e já no primeiro século, tá? Depois a gente tem o grande Santo Irineu de Lyon. No século II, que escreveu contra as heresias, tá? É necessário que toda a igreja concorde com a Igreja de Roma em razão de sua preeminente autoridade. Aqui vemos que a sucessão de Pedro em Roma já era reconhecida como centro de unidade. Além de que Santo Agostinho, no século IV, por aí, disse com clareza: eu não creria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse a isso. Olha que beleza. Ele dizia: eu não creria no Evangelho se a fé da Igreja Católica não me movesse a isso. Porra, isso é fantástico, mano. Então, ele reconhece que a própria fé na Bíblia depende da autoridade da igreja que a canonizou e a transmitiu. Ou seja, desde o primeiro século até os séculos seguintes, todos os padres da igreja são os primeiros cristãos, tá? Confirmam a mesma verdade. A igreja de Cristo é a igreja católica, unida a bispo de Roma, sucessor de Pedro, que é o Papa, tá?
Agora vamos aqui a provas históricas. Foi um tópico também muito interessante que eu separei para falar com vocês, que é um pouco mais complexo, mas que sinceramente é uma das partes mais que eu mais gosto. Agora pense comigo, se a Igreja de Cristo não fosse a católica, aonde ela estava no século II, no século III, no século IV, quando os cristãos eram jogados aos leões, quando os mártires davam a vida, quando se reuniam nas catacumbas de Roma? Qual era a igreja que eles frequentavam? Não existia protestantismo, não existia igreja independente, não existia pentecostalismo, existia a Igreja Católica, espalhada pelo mundo sofrendo perseguições, mas firme na fé. Mais tarde, no século IV, quando o cristianismo foi legalizado, foi essa mesma Igreja Católica que construiu templos, definiu o cânon da Bíblia, ou seja, os 73 livros inspirados, combateu as heresias, proclamou os credos, como o credo niceno de Constantinopolitano, entendeu? Que todos os cristãos ainda rezam até hoje, tá? Todos os cristãos. Se alguém afirma, por exemplo, que a Igreja de Cristo desapareceu, ele precisa provar aonde estava a verdadeira igreja entre o ano 100 e o ano 1500. Só que essa história é clara, só a Igreja Católica existia. Contínua, visível, era hierárquica, com sucessão apostólica, tá? Agora olhemos a questão filosoficamente, que Cristo fundou uma igreja com a comunidade visível, não apenas invisível. Se fosse invisível, não faria sentido falar em ouve a igreja, como lemos em Mateus 18. A lógica é simples. Duas verdades não podem se contradizer. Se Cristo fundou uma só igreja, então não pode existir várias outras igrejas com doutrinas contraditórias. E todas serem inspiradas pelo Espírito Santo, todas serem a igreja de Cristo. Como os protestantes gostam de falar, né? A igreja universal, por isso que é católica. A verdade é una, como Deus é uno. Além disso, pensemos quem nos garante que a Bíblia é inspirada, tá? Quem garante que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? A Bíblia não caiu do céu pronta. Foram os bispos católicos nos concílios de Hipona, 393 depois de Cristo, em Cartago, 397 depois de Cristo, que definiram o cânon da Bíblia. Logo, quem rejeita a igreja, rejeita a autoridade que atesta a própria Bíblia. Isso é incoerente, inaceitável. Meus irmãos, depois de olharmos para a Bíblia, para os padres, para a história, para a filosofia, a conclusão é clara. A única igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é una, santa, católica e apostólica. Una porque tem uma só fé, santa porque é guiada pelo Espírito Santo, católica porque é universal, aberta a todos os povos, apostólica porque vem da sucessão direta aos apóstolos. Portanto, quem deseja seguir Cristo de verdade não pode se contentar com igrejas inventadas no século IV, no século V, 15º, 16º, tá? Precisa voltar à igreja que Cristo fundou no ano 33 sobre Pedro e que continua até hoje sobre o Papa. Cristo e a igreja não podem ser separados. Como dizia Santo Agostinho, né? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E aqui está a verdade. A igreja católica não é apenas uma igreja. Ela é a igreja de Cristo. A igreja viva que anuncia, celebra e defende a fé até o fim dos tempos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos, com seu amigo protestante, ou seu amigo católico que tem pouca fé, ou até quem você quer que aprenda mais. Então, falou!